Hoje eu vim trazer uma palavrinha pro seu coração e nesse vídeo eu quero falar sobre provações, né? Porque na nossa vida a gente passa por provações. Só que tem provações que elas podem ser evitadas, sabe? Tem situações que nos apertam que não precisariam estar acontecendo, mas também tem aquelas que independem da gente, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sabe? Existem provações que o Senhor permite para nos colocar no eixo. Por exemplo, desobediência. Às vezes a gente passa por situações complicadas, por momentos difíceis, simplesmente porque estamos desobedecendo a uma ordem clara que Deus nos deu. A gente vê em Atos 27, versículo 10, Paulo falando com umas pessoas: gente, não vamos viajar agora. Mas os caras não ouviram Paulo e foram. E Deus estava falando que era para não ir, e eles foram e quase morreram, né? Teve um naufrágio terrível. Outro exemplo de desobediência é Jonas. Jonas fugindo de Deus, não querendo corresponder ao que Deus tinha dito claramente que era para ele fazer. Ele entrou no barco e começou uma tempestade no mar. Aí veio o peixe, você já conhece a história. Essa provação na vida de Jonas só acabou quando ele resolveu corresponder com Deus. Então, quando nós estamos passando por provações, porque não estamos obedecendo, porque nós estamos desobedecendo a Deus, essas provações, elas provavelmente só vão acabar depois que nos arrependermos, sabe? Depois que decidimos lidar com as consequências e fazer o que Deus está querendo, fazer a vontade de Deus. Outro tipo de provação é por conta do propósito de Deus. Em que sentido? Bem, nós temos o sentido de processo, do Senhor nos capacitando, a gente já vai falar sobre isso, mas também por conta de nossa correspondência. Como assim? Não necessariamente é desobedecer a Deus, não necessariamente é fugir de Deus, mas às vezes é não corresponder a algo que Ele está falando, não entregar algo que Ele está pedindo. Sabe, no ano passado aconteceu uma situação e estava me abalando muito, e o Senhor estava falando: Raquel, entrega isso pra mim. E sabe quando você entrega aquilo pra Deus, mas fica pegando de volta e aí deixa aquilo te abalar? E mano, começou a me atrapalhar na vida. Tipo assim, às vezes atrapalhava na hora de dormir, às vezes fazia, começar a chorar, o coração apertava pra caramba. Aí eu cheguei diante de Deus, né, e falei: Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento essa prova que tá me apertando. Aí Deus, ele foi bem claro: Raquel, ou você me entrega, ou vai ter que aprender a lidar com isso. Às vezes a gente passa por provas porque Deus, ele deseja que a gente faça alguma coisa, ele tá nos pedindo para fazer alguma coisa. Às vezes você fica resistindo e perde a paz, e só tem paz de novo depois que corresponde ao que Deus está falando. Tem prova que a gente passa porque está vivendo fora do propósito, e para sair desse tipo de prova nós temos que nos submeter à vontade de Deus. A gente tem que se derramar diante dele e falar: Deus, onde que eu estou errando? Onde que eu não estou correspondendo? Deus, o que está pendente entre nós aqui? Mas existem também provas que a gente passa por causa dos processos de Deus, para que a gente viva os propósitos que ele tem pra gente. A gente vê Davi, por exemplo, mesmo ungido pelo Senhor para reinar, ficou muito tempo fugindo de Saul. A gente vê José, que passou por aquelas provas, né, complicadas que a gente conhece, né, tá ali em Gênesis, mas isso para que o propósito de Deus se cumprisse. Eu gosto muito de Hebreus 5, dos versículos 7 ao versículo 9. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Sabe, Jesus na condição de homem aqui, mesmo sendo Filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio das aflições. Existem aflições, existem provas que a gente passa, que Deus permite para nos aperfeiçoar. Agora, existem provações que a gente passa que são levantes do inferno. Por exemplo, dardos inflamados do maligno. Mano, quando o diabo começa a lançar coisas na sua mente que te fazem perder a paz, você começa a passar por uma perturbação interna, você começa a passar por uma provação dentro de você, na sua mente, no seu coração, você fica abalado, porque o diabo está lançando dardos inflamados. Agora, como é que lida com isso? A resposta está em Efésios 6, quando Paulo fala pra gente ter sempre em nossos braços, sempre em nossas mãos, o escudo da fé, e que é através desse escudo da fé que a gente consegue apagar os dardos inflamados do maligno. Você tem que ter fé no Senhor, que o Senhor está te guardando. Você tem que ter isso, porque é isso que vai te proteger desses dardos inflamados. Agora, você precisa também acreditar e ter fé nas coisas que Deus disse. Agora, a gente também passa por provações simplesmente porque nós vivemos nesse mundo e, sabe, esse mundo ainda é abalável. Quando Jesus
voltar, as lágrimas vão ser enxugadas. Mas por enquanto, Jesus ele falou pra gente, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, para que você ande em vitória nessas provações que ocorrem na vida, não é simplesmente porque você vive. Você precisa ter bom ânimo e se espelhar em Jesus e estar próximo a Ele. Por fim, existem provações que a gente passa porque nós abrimos brecha. Nós damos legalidade para o inimigo. Seja através de pecados, seja através de coisas que nós temos que não deveríamos ter. Às vezes porque não estamos cuidando da santidade como deveríamos. Sabe, existem coisas que a gente faz, coisas que a gente deixa de fazer, coisas que a gente tem que abrir brechas e dar legalidade pro diabo agir. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, para finalizar, eu preciso falar que as provações, elas nos aperfeiçoam. Ali em Tiago 1, dos versículos 2 ao 4, fala que a gente pode ter, por motivo de grande ânimo, passar pelas provações, porque as provações da nossa fé produzem perseverança e a perseverança nos aperfeiçoa. E sabe, em 1 Coríntios 10, versículo 13, Paulo nos ensina que a gente não passa por provações que a gente não consiga suportar. Então a gente já tem a vitória nessas provações na mão. E cara, entenda que Deus, quando você estiver passando por provações, lembre-se que Deus está com você. Então, se você está passando por alguma provação, por desobediência, por não estar correspondendo, porque está passando por um processo, porque está abrindo brecha, se você tem uma vida de intimidade com Deus, entenda, você pode se achegar a Ele e falar: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é uma questão de espera? É o quê? E Ele vai te direcionar dentro dessa provação que você está passando. Pense nisso, você não está sozinho. E, não se permita passar por provações que não sejam necessárias, beleza? Um grande beijo e um abraço.